Olá meninas, eu quero fazer vídeos assim, bem descontraídos, eu não quero ficar fazendo vídeos mostrando, mostrando uma coisa que não é muito real, fazendo montagens, muito maquiada, com um ambiente todo montado. Eu quero fazer vídeos mais do dia a dia, da minha realidade, o momento que eu estou mais à vontade com as crianças, quando eu tenho um tempo, quando me dá vontade de falar com vocês, sem ter que me preparar para isso, entendeu? Sem ter que montar um cenário, me maquiar, e, entendeu? Eu quero assim, um momento que eu estou com vontade de falar, eu parar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês. Então, eu tô aproveitando que toda mãe tem que fazer isso, né? O bebê dormiu, o outro tá lá embaixo com o pai, a bebê tá dormindo ali. Me deu vontade, eu aproveito e paro um pouquinho aqui para conversar com vocês. Eu tô deitada aqui do lado dela, né? Porque eu não posso deixar ela aqui sozinha, senão ela, quando ela acordar, ela pronta. E resolvi falar com vocês, porque eu deixei no último vídeo eu falei sobre o parto que eu tive cesárea, que foi do meu filho, que tem 8 anos. E agora eu vou falar do parto dela, que foi um parto normal, tá? Sem muitas intervenções, quase nenhuma intervenção. Então foi quase um parto natural. E vou contar um pouco a história, né? Tem pessoas que eu só não considero que foi um parto natural, porque eu não sei, pode-se até considerar que foi um parto não foi por alguns detalhes, né? Algumas coisas pequenas. Vou contar. Então, eu comecei a passar mal, a ter contrações uma semana antes. Só que eu ficava com receio, né, de estar na hora, eu não sabia porque do meu primeiro filho, como foi cesárea, e foi uma cesárea agendada, eu não, eu não cheguei a ter contrações. E dela não, aí dela foi tudo diferente, né, eu comecei a sentir contrações, eu já fui logo no hospital. Chegou lá, eu só tava com 1 centímetro de dilatação. Aí voltei para casa. Aí, no outro dia, eu fiquei uma semana indo todos os dias no hospital. Quando chegou no dia, foi num sábado. Eu fui pro hospital, tava com 2 centímetros de dilatação. Aí a médica falou assim: vai fazer uma caminhada pelo hospital, daqui a 2 horas você volta. Se tiver dilatado mais um pouco, aí eu te interno. Aí eu peguei, fui com meu marido, fiquei caminhando pelo hospital, pelo quintal do hospital, o espaço que tinha lá, hospital público. Aí fiquei caminhando por lá, aí comi até uma coxinha com Coca-Cola. Aí, depois de 2 horas certinho, eu peguei e voltei lá. Aí demorou mais um pouco, demorou mais de meia hora, assim, eu fui atendida de novo. Aí eu já estava já com 5 centímetros. Aí eu fui internada, né? Meu marido ficou comigo o tempo todo, ele só ficou um pouco. Eu fiquei naquela parte do ouvindo o coração do bebê. E ele foi lá preencher a papelada, né, de internação, mas logo ele veio, aí ficou comigo. Só que as contrações, assim, eu estava com 5 centímetros de dilatação, mas as contrações estavam bem fracas. Eu até nos dias anteriores, as contrações foram mais fortes do que no dia mesmo, que na hora que eu estava com 5 centímetros de dilatação. Por isso que quando eu fui mesmo assim por receio, né? Por prevenção. Porque eu nem estava achando que eu iria ficar. E também, assim, nesses dias já estava descendo já. Eu estava tendo secreção, tá? Eu esqueci até agora como as mães costumam chamar. Então, tava saindo o tampão, né? O tampão mucoso.
Ele tava saindo e tudo. Aí eu cheguei até nesse dia, eu cheguei no banheiro do hospital também, que tava saindo. Não era sangue vivo, não, era um sangue marrom, um sangue mais escuro. Aí, tá, aí fui internada, fui para uma sala onde tinha uma menina que também estava internada, e ela estava com um centímetro, só que ela estava sentindo muita dor. Aí chegou a enfermeira e falou assim: quem é que tá com 5 centímetros? Achando que era ela. Aí eu falei assim: sou eu. Aí ela: você com essa cara? Eu falei assim: sim, sou eu. Aí ela ficou mexendo na minha barriga, mediu minha pressão. Aí ela falou assim: quando você sentir uma contração, você me fala. Aí eu falei: tô sentindo uma contração. Ela: com essa cara? Eu falei assim: é. Aí ela ficou apertando assim minha barriga, tá? Aí depois eu fui para uma sala, só eu e meu marido. Essa sala tinha uma cama, só que a cama não era muito confortável não, mas era já uma cama tipo cirúrgica já. Não era para fazer, ali não seria um local se eu fosse fazer cesariana, mas já era um local onde eu tive, né, o parto normal. Então, o que eu achei assim que não foi um parto natural, justamente por esses pequenos detalhes, né? O local não era muito confortável, a cama era uma cama hospitalar, mas era uma cama parecia uma cama de cirurgia, assim, alta, com colchão duro. Então, aí quando eu deitava lá, né, para poder ser avaliada, não era muito confortável, e não sei se de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, ia uma médica lá me avaliar, entendeu? E no parto natural não tem isso, assim, de ficar sendo avaliada direto, né? Então, aí ela vinha e via, e sempre eu tava evoluindo assim, mais 1 centímetro. Aí o que acontecia? Aí depois da avaliação eu corria pro banheiro e ficava lá embaixo do chuveiro. Só que no banheiro meu marido não queria entrar porque o banheiro era abafado, não tinha nenhuma ventilação, nenhuma janela, nada assim, nenhum vasculhante, nada para sair o ar. Então era quente, porque a água era quente, né? Então o banheiro ficava bem abafado. Mas ali eu também ficava me sentindo melhor, né? Aí, aí depois dos 7, aí quando foi para 7 centímetros, aí as contrações começaram a ficar um pouco mais forte, mais demorada, mas só que ainda estava uma coisa suportável. Assim, eu posso falar que eu tive muita sorte, porque você chegar a 8 centímetros de dilatação, não sentindo muita dor, sentindo uma dor suportável, né? Pode se considerar uma pessoa de sorte. Aí Aí tá, eu ficava. Sempre depois, após a avaliação, eu ia pro banheiro, ficava um tempo lá embaixo do chuveiro, meu marido ficava do lado de fora da porta. Aí, aí eu pegava, saía, voltava lá pra essa sala. Aí nessa sala, ficava lá e sempre andando em volta da mesa. Da mesa não. Porque a cama parecia até uma mesa, ficava no meio da sala. E eu ficava rodando, não parava 1 minuto, só parava na hora mesmo de ser avaliada. E eu fiquei de meio-dia até as 8 horas da noite. Então foi 8 horas de trabalho de parto, fora o tempo que eu fiquei lá fora, fazendo caminhada. Então foi assim, não foi também um parto rápido. Mas assim, até que esse tempo eu não senti que demorou tanto tempo assim. E eu não ficava parada praticamente 1 minuto. Eu ficava o tempo todo andando, ou ficava andando em volta da cama, ou ia pro banheiro, ficava embaixo do chuveiro, né? Deixando a água bater na minha lombar. E nas contrações, meu marido fazia massagem, então ele foi fundamental. Ele ficava o tempo todo fazendo massagem nas minhas costas, na hora das contrações eu avisava, e ele ficava fazendo massagem, isso aliviava muito. Aí, quando, quando foi que avaliou que passou de 8 centímetros, que a médica saiu da sala, aí começaram as contrações fortes. Mas só foram 6 contrações fortes. A contração veio, quando ela veio, eu não consegui mais descer da cama.
Quando veio essa contração forte, e a médica estourou a bolsa. Outra intervenção que teve, que é a médica que estourou a bolsa, porque com 8 centímetros ainda não tinha estourado. Quando ela estourou, que começou a sair a água, que a água foi que eu senti que a água estava terminando, aí começaram as contrações bem fortes. E essas contrações fortes, eu me virava, eu estava de frente, aí eu virava de lado assim, para aguentar um pouco mais, e meu marido fazia massagem nas costas. Aí sim, que era uma dor, aí sim eu senti uma dor muito forte, uma dor que eu fechava os olhos e ficava balançando a cabeça assim para aguentar a dor. Aí eu comecei a chamar a médica. Eu falei assim, aí eu fiquei falando pro meu marido, chama a médica que tá doendo. Aí ela veio avaliar mais uma vez, aí ela, não, ainda tá com 8 centímetros, não tá na hora não. Aí quando ela saiu, demorou um pouco, eu senti que na próxima contração que eu me virei, eu senti aquele círculo de fogo, né? Que as pessoas falam, o bebê descendo e o círculo de fogo. Aí eu falei pro meu marido, não, agora tá na hora mesmo, o bebê desceu, tá o círculo de fogo, o bebê desceu, chama ela, senão vai nascer aqui. Meu corpo começou a fazer força, sozinho, começou a fazer força. Aí eu falei assim, não, tá na hora, eu tô fazendo força só, o meu corpo tá fazendo força sozinho, ela vai nascer. Aí ele pegou, foi chamar. Ele foi chamar e quando a médica demorou um pouco, mas quando ela veio, ela viu que realmente já estava na hora. Ela falou assim. Aí eu fiquei de frente, ela falou assim, pode começar a fazer força que já tá na hora, vai nascer. Só que assim, meu corpo já fazia força sozinha. Sozinho ele já fazia força. Aí eu fiz umas 3 ou 4 forças no máximo, ela nasceu. Aí depois que ela nasceu, eu fiquei com ela no colo. Fiquei com ela no colo, meu marido vendo, tirando foto, eu com ela assim no colo. E, e a médica, eu senti assim, mas eu não prestei muita atenção, mas eu senti aquela outra intervenção, que ela começou a puxar o cordão para poder sair na placenta. Aí nisso, ela deu uns pontos, eu não tomei muito ponto, teve um ponto que doeu mais. Assim, foi um parto que não teve muita laceração, né? Então eu tomei uns pontos, ela não perguntei quantos foram, nem ela falou. Só que ela falou que só chegou a comentar que foi uma laceração de 1º grau, então foi uma laceração superficial. Um ponto doeu mais. E nisso eu já fiquei com a bebê o tempo todo no colo, né? Ela cortou o cordão umbilical e eu fiquei com a bebê o tempo todo no colo. Aí depois chegou mais um enfermeiro. O enfermeiro, quando ela terminou de me limpar, né? Aí o enfermeiro já foi levar. Eu continuei com a bebê o tempo todo no colo. Ele e meu marido me ajudaram a me colocar numa cadeira de rodas. E eu fiquei com a bebê o tempo todo no colo e a gente foi para um quarto, né? Que é o quarto de recuperação. Só que é um quarto de recuperação já com as outras mães também. E nisso, só que assim, uma coisa chata do hospital, que como o meu marido, claro, né, meu marido é homem, ele não pôde ficar comigo, porque nesse hospital, acompanhante do sexo masculino só pode ficar no hospital até as 8 da noite. Passou desse horário, só pode acompanhante mulher. E como a minha bebê nasceu às 8h30, depois que ela nasceu, que eu fui para o quarto, ele não pôde entrar mais ele não pôde entrar no quarto comigo. Então eu fiquei sozinha com a bebê nesse primeiro momento. E isso foi muito chato, né? Porque teve uma hora na parte da madrugada que já estava quase amanhecendo. Teve uma enfermeira muito boazinha que falou assim: vamos logo aproveitar, vamos logo tomar um banho, porque 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 tá amanhecendo, essa hora é melhor para dar banho, porque se for cedo, o banheiro vai estar cheio,
aí vai ser mais difícil. Então, aí foi isso, né? Eu fui tomar o banho, tive que deixar minha bebê no quarto, com as outras mulheres com seus filhos olhando, entendeu? No meu quarto tinha eu e mais duas, então elas ficaram olhando e eu fui tomar banho com essa enfermeira. Mas assim, você não vai tranquila, né? Você nem conhece ninguém, já ter que deixar sua bebê ali sozinha. Foi o único momento que ela ficou sozinha, sem estar junto comigo. Aí foi isso, aí foi uma parte. Aí depois eu fiquei nesse quarto de recuperação com umas duas mulheres. No outro dia minha mãe já veio, aí durante o dia meu marido ficou, e à noite minha mãe já ficou comigo lá, né? Assim, hospital público, uma parte também assim um pouco desagradável é você ter que ficar com outras pessoas, assim, você não tem privacidade, não tinha aquelas divisórias nem nada disso, era um quarto aberto, então você fica com pessoas diferentes, assim, você não tem privacidade, você não tem. Você não fica à vontade, por mais assim, você começa a conhecer as pessoas, conversar, aí quando você começa a pegar uma amizade, aí essa pessoa já ganha alta, aí já vem uma outra, entendeu? Diferente. E foi isso. Eu fiquei 3 dias no hospital, o hospital queria me segurar mais um dia, só que eu pedi pra receber alta, eu pedi pra sair. Como a minha bebê já tinha recebido alta, eles me liberaram. Entendeu? Porque eu tava. Devido ao parto, eu fiquei com um pouco de anemia, porque eu já tive anemia durante a gestação, só que eu não tratei direito. Então, durante o parto, né, essa anemia agravou um pouco, mas só que foi uma anemia também superficial, não foi uma anemia profunda, não. Então, eu me sentia bem, só às vezes dava. Me sentia um pouco fraca, mas eu comia bem, então eu estava me sentindo bem. Então, eu pedi para sair,